Dr. Tiago Flores, ele foi prefeito ali de Ariquemes e eu tive a oportunidade de acompanhar parte do mandato, aliás, quase todo, né? Porque quando eu cheguei, isso eu estava assumindo. E a gente trabalhava na TV e acompanhei a gestão do Dr. Tiago Flores. Havia muitos vícios ali que o senhor precisou encarar de frente e falar, não quero mais, eu preciso que corte. Ou seja, o senhor não fez uma politicagem, o senhor mesmo ali numa linha dura, mas concluiu o mandato ainda muito elogiado. As pessoas fazendo ali cálculo que o senhor teria 70% de aprovação e tudo mais. E não teve aquela politicagem para o senhor ficar naquele patamar de reeleição. Eu costumo dizer que nós que decidimos enfrentar a vida pública, a gente não pode ser muito apego à vaidade, né? A vaidade é a pá de cal da vida política de qualquer pessoa. Nós temos que nos desprender dos benefícios que eventualmente o cargo possa trazer para a gente. E a reeleição é um instituto que eu não concordo. Eu acho que no poder executivo é imoral alguém disputar com outra pessoa em condições de desigualdade. Porque quem está no mandato e tem a reeleição, disputa a reeleição, ele tem toda a máquina administrativa a seu favor. Queira ou não queira, não é porque a eleição está acontecendo que o hospital vai parar de atender, Sim. que as escolas vão suspender as aulas, que o serviço de manutenção de malha viária vai ser suspenso. Então, vai estar acontecendo toda a prestação do serviço público e, inegavelmente, vai ser imputado os benefícios desse trabalho ao gestor. Sim. Então, eu acho que não é legal o Instituto da Reeleição. Ele deixa em condições de desigualdade, né, a disputa entre aquele que está no poder e quer se manter ali com aquele outro que quer ter oportunidade. Então, pelo fato de não concordar com a reeleição, repito, dentro do poder executivo, porque a reeleição no legislativo tem outras circunstâncias, né? É diferente, é diferente. Você não mexe com orçamento, você não mexe com execução de orçamento. Então eu preferi, mesmo como você disse, bem avaliado que nós estávamos, eu preferi não vir para a reeleição e abrir espaço para que outras pessoas possam colaborar com o município, porque nós temos muita gente boa dentro da política, né? Nós temos aqueles maus profissionais, e isso é normal em qualquer especialidade, né? Isso. Dentro da medicina nós temos os bons e os maus médicos, dentro do futebol nós temos os bons e os maus jogadores, e dentro da política nós temos os bons e os maus políticos. Mas não podemos perder a esperança na política, né? Então eu sei que tem muita gente boa na política e acho importante ter a cada 4 anos essa renovação de pessoas que se colocam à disposição para resolver demandas sociais. E aí a gente optou ali em Ariquemes, depois de ter finalizado o mandato, depois de termos deixado o cofre cheio, né? Saímos com 41 milhões deixando para a próxima gestão, né? Em dinheiro, deixamos a contabilidade da prefeitura toda equilibrada, o gasto com o pessoal, que sempre foi um problema em Ariquemes, nós entregamos abaixo do índice que é permitido por lei. Então a prefeita Carla, que me sucedeu agora, está fazendo um bom trabalho, um excelente trabalho. Ela pegou uma prefeitura redondinha, né? A parte contábil, a parte econômica, a parte financeira e dentro da Covid, nós conseguimos entregar também algumas conquistas ali que estão sendo utilizadas até hoje, né? Nós criamos lá na oportunidade 28 leitos de UTI, né? Fomos o município do estado que mais criou UTI dentro de Rondônia. Então foi um legado de uma equipe participativa da saúde, e que eu comentava hoje em Campo Novo, as pessoas falavam, né, sobre a nossa passagem por Ariquemes e atribuía muito a figura do prefeito, né? A minha figura, o sucesso. E na verdade não é assim. A gente sabe que a gente precisou, para ter esse reconhecimento público, o trabalho de uma equipe inteira. Nós tivemos o mérito, talvez, de montar uma boa equipe. Mas foi a equipe
equipe da saúde, equipe da ação social, equipe da educação, que fez com que a Eric Emes, naqueles 4 anos, pudesse galgar cada vez mais conquistas, né? E eu fiquei feliz por ter, de algum modo, capitaneado essa equipe, mas sempre com a ajuda deles, né? Com a ajuda deles, dos servidores públicos da prefeitura, os efetivos, os que a gente levou na condição de secretários. Muitos dos secretários eram servidores efetivos. A gente olhou muito por essa questão da meritocracia, né? Você me perguntava agora, né? Como é que a gente conseguiu dessa dinamicidade, a gestão, a gente optou em privilegiar aqueles que tinham algo a acrescentar realmente. Doutor, o senhor poderia ter concluído o seu mandato com a influência que o senhor tinha, até mesmo política, né? O senhor poderia ter pegado um cargo que ficasse ali mais folgado, alguma coisa mais tranquila na capital, ou até mesmo em Ariquemes, mas um cargo mais tranquilo. Capacidade você tem e você tem credibilidade dentro do meio político, em qualquer lugar. Teve um filho, né? Assim que. Então o senhor poderia ter aproveitado para curtir. Por que o senhor encarou esse desafio de entrar em uma administração? Porque a gente está falando que ele administrava um município, que é quase uma capital, uma segunda capital, né? Capital. E depois pegou o desafio de administrar as delegacias do estado, do interior. Ou seja, outra situação muito séria e muita responsabilidade. Muita. Eu costumo dizer que a gente vai se acostumando com os grandes desafios, né? Depois que eu vim para Rondônia, e já faz 20 anos que eu tô aqui, praticamente, eu tive a oportunidade de ser delegado de polícia, que é um cargo com bastante responsabilidade, mas também tive a oportunidade de ter experiências fora do âmbito da polícia, né? Prefeito, sem dúvida, foi a maior delas. Mas eu também fui secretário de saúde praticamente, né? Fui chefe de gabinete da saúde do estado de Rondônia em 2012, né? Assim que teve aquela operação da Polícia Federal, que inclusive prendeu o então secretário adjunto da saúde, a saúde estava um caos. Lá não se tinha contrato, não se tinha licitação, e nós fomos pro olho do furacão, né? Olha aí. Então, assim, eu tô acostumado com esse tipo de missão que exige um comportamento. Gosto de desafio mesmo. Eu gosto do trabalho, não tenho preguiça, eu acordo cedo, durmo tarde, eu gosto me motiva me deparar com situações que outras pessoas pudessem encarar como não quero enfrentar isso, não quero mexer com isso. Isso vai me causar muito trabalho. Eu gosto disso, porque cada obstáculo que a gente vence, a gente se sente melhor na condição de ser humano mesmo, né? Olha, sou útil, estou sendo útil. E não estou sendo útil apenas para mim, para o meu bel prazer, né? Eu estou sendo útil para a sociedade em que eu pertenço, para as pessoas que convivem comigo, para as pessoas que dependem da assistência do Estado, por exemplo. Então, assim, eu fui chefe de gabinete da Secretaria de Saúde em 2012, eu fui superintendente da Paz em 2015, que era uma superintendência estadual que tinha como objetivo, né, colocar em execução políticas públicas voltadas à prevenção às drogas e aos atos de violência. Aí fui delegado regional de Ariquemes por 2 vezes, delegado regional de Jaru, né? E depois prefeito de Ariquemes. Então eu consegui ter nessa minha passagem por Rondônia. Não apareceu só porque foi prefeito, tem uma raiz, né? Já tive aí um gado escaldado, né? Já passei por algumas missões aí que me conferiram essa resiliência que hoje eu tenho, né? Essa força, essa vontade de cada vez mais encarar novos desafios. O seu primeiro interesse político foi a candidatura a deputado federal, é isso? Isso. Por que o senhor tem essa vontade de chegar lá no Congresso? O que o senhor acha que deveria fazer de diferente? Que o senhor fala, não, agora é uma missão que eu preciso encarar, é lá. Eu penso o seguinte, o Congresso Nacional é onde tudo começa. Ou de onde tudo deveria sair a solução. A solução para os nossos problemas passa pelo Congresso Nacional. E por quê? Porque lá que são feitas as leis, lá que tem o encontro dos poderes, né? O poder executivo, o poder legislativo propriamente dito, né? Porque o poder judiciário já é um outro viés, é um poder que precisa ser demandado, né? O poder judiciário, ele espera as coisas acontecerem, ele só funciona se for cutucado. Sim. Já o legislativo e o executivo, ele já tem uma característica de proatividade, e eles precisam agir para que as coisas cheguem para a população. Trazer ideias, apresentar soluções para os problemas que o brasileiro passa. E tudo está ali concentrado em Brasília. E eu sempre quis, na minha vida política, pública,
pertencer a esse universo. Eu quero poder contribuir com a história, não só apenas de Ariquemes, do Vale do Jamari, de Rondônia, mas participar dos grandes eventos do Brasil. Porque você estando ali no Congresso Nacional, você vai ser chamado a participar de pautas, discutir e votar assuntos de interesse nacional, né? Recentemente já passamos por 2 processos de impeachment de presidente da República. Então você está ali, ó, acompanhando e vivendo a história do seu país. Sim. Né? Aliado a isso, eu vejo que por ter sido prefeito, a falta que faz para uma prefeitura como Ariquemes, como Campo Novo, como Montenegro, a falta que faz um representante federal em Brasília. Porque enquanto um deputado estadual pode colocar na sua cidade até 3 milhões por ano de emendas, um deputado federal sozinho, ele consegue colocar de 15 a 18 milhões na sua sede, né? E isso fora as emendas de bancada, que podem chegar ao número aí, lógico que consenso com os outros deputados e senadores, a quase 70, 100 milhões de reais. Então, na qualidade de prefeito, nesses 4 anos, eu vi que demandas, por exemplo, como aeroporto, BR-364... Que foi discutido muito durante o seu mandato ali, né? Exatamente. E são pautas o quê? Federais. E nós não tínhamos um representante de Ariquemes, de Campo Novo, de Buritis lá na Câmara que pudesse defender esses assuntos. Essa BR-421... Falavam de vez em quando vinha cumprir a agenda ali, mas... Exatamente, é passando, né? Questão de praxe, né? Tá ali, debateu, falou do assunto, tocou no assunto. Faz um outro ofício, mas não era prioridade para eles, não, né? Era. E ó, um aeroporto em Ariquemes não vai fazer bem apenas para Ariquemes, vai fazer bem para todo o nosso Vale do Jamari. São empreendedores que poderão alocar recursos aqui na nossa região. São faculdades de medicina que podem ser alocadas aqui também. E a faculdade de medicina é outra pauta também, que é federal, não compete ao prefeito correr atrás de faculdade federal, passa tudo pela... O senhor fala para centralizar superior. Ali, aqui na região do Vale do Jamari, exato, né? Nós já somos um polo de tecnologia e educação, só que nós podemos ser mais do que isso. E Ariquemes crescendo, por ser a capital, vamos pôr assim, do Vale, as outras cidades naturalmente vão seguir ou vão acompanhar, né, esse crescimento. Então, por isso que eu vejo que passou da hora de nós aqui do Vale do Jamari pensarmos numa candidatura própria da nossa região para deputado federal, para deputado estadual. É importante a gente ter essa representatividade. Porque quando a gente olha para o Congresso, e reclama do Congresso, na verdade, quem colocou todo mundo lá fomos nós mesmos, né? Sim. E o Congresso... E outra coisa, tem um prazo. Colocamos lá e demos um prazo para eles. Exato. Não adianta reclamar antes disso. Exatamente. Né? E eles acabam sendo o nosso reflexo. Nosso reflexo. Né? Então a gente não tem que tomar cuidado quando bate muito em determinado político, porque ele acaba sendo, no final das contas, a nossa escolha, que a gente colocou lá. Eu fiz uma matéria ontem sobre a BR e eu acabei falando isso depois que gravamos a matéria. Eu disse assim: por que o camarada que está lá no Congresso Nacional, ganhando bem, vai se preocupar com a BR, sabendo que ele já teve não sei quantos mandatos, por exemplo, e a BR sempre foi assim, nunca foi diferente, né? Então, para ele tá dando certo, ele tá sendo reeleito, para ele tá dando certo, né? É a síndrome de Gabriela, né? Sempre foi assim, né? Não vai mudar, vai continuar assim. E por isso que eu acho que é tão importante, como eu falei da reeleição, né? Nós temos que oxigenar essa classe política. Eu vejo alguns deputados que contribuíram já com o nosso estado, alguns senadores que contribuíram, e eu não quero crer na má fé de algum agente político que esteja lá para ficar pensando apenas no seu umbigo. Pode acontecer? Pode acontecer, mas eu não quero crer que isso aconteça. O que eu tô querendo dizer com isso? É que as pessoas, ao seu tempo, já participaram do seu modo, já contribuíram. É chegada a hora de renovação. Eu acho novas ideias. Nós precisamos renovar. O Congresso brasileiro como um todo, né? Há propostas aí, até aquele ex-procurador da República, o Deltan Dallagnol, ele está com a proposta de colocar 200 novas caras dentro do Congresso Nacional. Né? Nós sabemos que são 81 senadores, 513 deputados federais. Ele acredita, pelos levantamentos que ele fez, inclusive anticorrupção, o trabalho que ele fez na Lava Jato, ele acredita que com 200 novas caras dentro do Congresso Nacional, a gente consegue mudar o perfil das leis que são produzidas lá e que poderão beneficiar o Brasil como um todo. Vamos trocar esse microfone? Doutor, deixa eu te perguntar. Eu acho que você nunca ouviu uma pergunta dessa, mas aqui a gente gosta de fazer umas perguntas bem diferenciadas. A maioria dos políticos, eles vão pelo lado eles vão pelo populismo, né? É Rede mais social, fácil, fazer um barulho aqui, falar aquilo que o povo está ouvindo.
E o senhor, desde lá atrás, o senhor já teve uma campanha mais diferenciada, é aquela coisa mais conversada, uma visita, vai lá, convence o camarada, de uma forma mostrando o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. E isso na política às vezes não funciona muito, pra alguns, né? A maioria gosta mais do piseirão. O senhor acha que, da forma que o senhor está fazendo, durante a sua folga, você está visitando o estado todo. Você acha que dá para competir com essa galera aí, dessa forma? Eu, nas conversas que eu tenho com pessoas mais próximas, eu fico com muito medo das próximas eleições. Porque o que eu vejo é que tem se aumentado o número de personagens dentro da política. Pessoas que vestem uma carapuça, que vestem uma máscara, que chega ao ponto até às vezes de vestir um colete para se identificar como fiscal do povo ou algo do gênero. Eu tô achando que a política hoje está caindo muito pro lado da demagogia. E isso vai custar um preço pro Brasil que não tem preço. É um preço impagável, melhor dizendo. Eu acho que nós temos que ter menos barulho e mais ações. O político, ele é eleito para resolver problemas, não apenas para apontar problemas, apontar soluções. Eu tive essa experiência em Ariquemes ali, né, com um determinado vereador, que eu nem gosto de citar muito nome, mas ele cresceu em quê? Em fazer videozinhos que são virais, né? Viralizam, tem um buraco. Ele, ao invés de procurar a Secretaria de Obras e saber por que não foi tampado ou se houve algum problema por não ter sido tampado, prefere ir lá fazer um videozinho pescando dentro do buraco. É uma coisa que não contribui. Eu acho que apequena o trabalho de um vereador. Porque o vereador, ele tem que participar do problema. Ele faz parte do problema. O problema não é do prefeito apenas. São de todos que são eleitos pela população para resolver esses problemas. E o que eu vejo é que pessoas como esse determinado vereador, aqui e acolá, estão sempre se multiplicando, Brasil afora. Na verdade, esse é um fenômeno que começou lá em Minas Gerais, né? Tem um deputado estadual lá e um deputado federal que eles se tornaram bastante conhecidos por fazer uma publicidade de mídia institucional muito pautada por esses vídeos que buscam muitos likes. Porque é muito mais fácil você viralizar com uma notícia ruim do que você fazer uma notícia boa. Eu tenho um exemplo que cai como uma luva nisso. Eu lembro que eu era prefeito em Ariquemes e a gente, num determinado dia, nós fizemos uma postagem, porque eu não tinha mídia contratada lá na prefeitura. Então a gente fazia rede social apenas, né? Gratuitamente, Instagram e Facebook. E um dia eu fiz uma postagem para falar sobre a entrega de uma escola. Veja bem, entrega de uma escola. Ariquemes estava praticamente 8 anos sem a construção de uma escola. Nós fizemos durante o mandato 2 escolas. E nessa oportunidade nós estávamos fazendo a postagem da entrega de uma escola, que é um fato, né? Tem a ver com educação, tem a ver com o olhar para o futuro, né? O futuro da nossa nação passa pelas crianças que devem ser bem escolarizadas. No mesmo dia, uma pessoa que estava dentro do hospital da criança, sendo atendida, então a filha dela estava sendo atendida, ela postou um vídeo reclamando da quantidade de pernilongos que estava no quarto. As postagens foram praticamente simultâneas. E qual você acha que viralizou? A que mencionava que o hospital, embora tivesse dado todo o serviço de atendimento à criança, que o objeto do hospital da criança é atender a saúde da criança. Ela não teve demorado o seu socorro, ela não teve esquecido de ser atendida. Não, ela estava sendo atendida. Acontece que no quarto havia pernilongos. Então, a minha pergunta, qual você acha que viralizou mais? O vídeo do pernilongo dentro do hospital ou o vídeo da postagem da entrega de uma escola?
Do Pernilongo. Do Pernilongo. Então nós estamos vivendo essa realidade que é muito triste. Eu não estou dizendo que não deve ser criticado, não é isso. Eu acho que o questionamento tem que existir mesmo. Tem que existir e você tem que ir atrás por que não resolveu o problema. Porque a questão do buraco, se ele é fiscal, ele precisa fiscalizar. Exato. Né? Mas também não é falar que esse microfone tá ruim e não, só tá ruim. Não, vamos, o que poderia fazer? Poderia comprar a bateria. Exato. Então eu vou arrumar uma forma, não tem dinheiro, não. Então eu vou arrumar um jeito, nós vamos comprar essa bateria. Vamos comprar o microfone. Onde está o menor preço? Vamos fazer a cotação, vou ajudar, esse tipo de coisa. Contribuir, né? Porque você só apontar o problema parece que eu acho que não é o trabalho apenas, né? Você é pequeno, é o que eu falei, você torna muito medíocre a função de um parlamentar. O parlamentar, ele faz parte do problema para resolver. E respondendo então a sua pergunta, para não delongar muito, a minha preocupação é que cada vez mais nós estamos tendo alguns propensos candidatos que estão levando a política e tratando ela com superficialidade. Por exemplo, o Tiririca, que ficou nacionalmente conhecido pela expressão pior do que tá, não fica. Foi eleito, vai para o 3º mandato. Sim. Se você olhar as proposituras que ele fez, que alcance social teve as iniciativas de lei que foram propostas por ele? Nenhuma. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a política em si, ela é muito benéfica. A transformação, ela necessariamente, ela passa pela política, não pela politicagem, pela política. E nós precisamos ter pessoas com esse grau de responsabilidade. E não estou dizendo que essa responsabilidade advém dos bancos acadêmicos. Eu não estou dizendo que o cara, para ser bom político, precisa ser doutor, precisa ser escolarizado. Não é isso. Existem muitos que passaram longe dos bancos escolares e são excelentes políticos. Sim. Né? Uma coisa não está vinculada à outra. Eu menciono a questão do grau de comprometimento, de responsabilidade e de cuidado com a coisa pública que o cara que quer ser candidato, quer representar o povo, ele precisa ter em mente. E conhecimento, né? Conhecimento tem que vir. Primeiro você tem que se preparar. Mas o senhor é um pré-candidato, tá definido isso? Eu sou pré-candidato a deputado federal pela região aqui do Vale do Jamari. Né? E a gente tem para oferecer para a população não apenas promessas, porque prometer é muito fácil hoje em dia. A gente faz o convite para as pessoas olharem a nossa vida pregressa, né? O que a gente já fez lá em Ariquemes, em Porto Velho, nas missões que já me foram atribuídas, qual foi o nosso desempenho, né? A vida que nós levamos desde quando eu cheguei aqui em Rondônia, porque tudo isso, Serginho, é importante, né? Porque ninguém tem uma estrelinha na testa dizendo que é um bom candidato. Sim. Ninguém tem. E eu acho que o eleitor... E na hora da campanha todo mundo vai se moldar, né? Vai falar das suas qualidades. Isso. Então, por isso que eu acho que a população, ela tem um papel importante de investigar as pessoas minimamente. O Google tá aí, né? A internet tá aí para saber, o que ele já foi, o que ele já fez, né? Isso tudo conta, porque a gente quer ter alguém lá com princípios, com valores, com uma conduta ética parecida com as nossas. Então eu faço o convite, né? Procure a vida pregressa do seu candidato, as missões que ele já desempenhou, as atribuições, o que ele já contribuiu, se ele já tem um passado aí bom ou ruim dentro... Já contribuiu com a comunidade, com a população, né? Exato. Porque às vezes o camarada é bom para ele lá, pra família dele, mas para a população ele já se envolveu em algumas situações. Eu acho que a primeira pergunta é se é um bom pai e um bom vizinho. se ele passar por esse crivo inicial, aí depois vê as outras qualidades. Porque tem gente que se vende como o cara mais bonzinho do mundo na política, mas quem conhece ele é o vizinho, que está acompanhando ali, sabe que não é nada daquilo. Né? Doutor, existe alguma coisa, juridicamente, o processo político, que pode te impedir de ser um candidato ou não? Porque já surgem essas conversas. Sim. Inclusive, muitas pessoas, até quando eu fiz um vídeo, agora recente, eu fiz um vídeo, foi a questão de uns 3 meses. Porque muitas pessoas me perguntavam se eu estava inelegível ou não. Sim, é porque já começou esses boatos. Eu estava em Porto Velho e lá a gente falava isso. Eu falei, olha, gente, eu vou esperar para ver, porque até onde eu sei, em Ariquemes a gente não tem problema. Até lógico que todo prefeito tem algo que ele vai responder. É isso, né? Mas eu quero que você responda. Sobre a prefeitura,
não há nenhum processo que me impeça de participar do pleito eleitoral na época de prefeito. Eu respondo sim a 2 processos do Tribunal de Contas na época da CESAL em 2012 e lá eu fui condenado na modalidade de culpa. As pessoas que não gostam de mim e querem distorcer os fatos só pegam essa parte da história. Há uma condenação a título de culpa de 2012. O que eles não falam? Quando você estava na saúde? Na Secretaria de Saúde. Do Estado. Eu era chefe de gabinete. À época, até é importante eu poder falar rapidamente isso. E como eu mencionei, até falei agora há pouco, que lá não se tinha licitação. Você tinha lá, fazia emergenciais e acabava a mesma empresa ganhando sempre. Quando nós chegamos lá, a gente começou a fazer todos os processos de licitação. Só que a licitação ela demora um tempo. O senhor começou a organizar ali? Organizar, juntamente com o secretário. Então era o delegado Ricardo Rodrigues, que era de Ariquemes, e depois foi o Gilvan, também de Ariquemes. Foram os 2 secretários que passaram lá na época. Então, enquanto corria os processos de licitação, eu, por uma questão de honestidade, eu assumi um cargo que chama presidente da Comissão de Compras Emergenciais. Por quê? Porque não dá para você falar para o hospital e esperar acabar o processo de licitação para dar comida para o paciente. Não dá. Tem coisas que são emergenciais. Então nós fizemos uma compra emergencial para atender as alimentações dos doentes dos hospitais. E na oportunidade apareceu apenas uma única empresa que se dispôs a contratar com o Estado. Apenas uma. Foram convidadas na oportunidade 6 ou 7 empresas, mas no dia apareceu apenas uma. Essa uma era justamente a que já contratava com o governo do estado e cujo contrato iria acabar dali 2 dias. Vamos supor que à época o contrato era R$8 a alimentação. No dia da proposta ela falou, olha, eu quero contratar com o estado, mas com 8 eu não contrato mais. 8 eu estou tendo prejuízo, eu só contrato a partir de agora por 10. Entendi. E aí, o que você faz? Houve esse aumento de valor. Houve esse aumento de valor. Aí o questionamento do tribunal é, olha, mas peraí, por que se contratava com 8 e vocês, após esse processo de licitação emergencial, de compra emergencial, começou a contratar por 10? Por que vocês não obrigaram a empresa a continuar praticando os mesmos 8? Como fazer? Como fazer? Como você obrigar um empresário... Mas o empresário não agiu de má fé? Não agiu de má fé. Só que o Tribunal de Contas analisa números, não analisa subjetividade. Entendi. Não analisa ele fez um cálculo e falou, olha, eu não sou obrigado a levar prejuízo. Exatamente. E aí esse é o processo que eu respondo. E qual que é o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, o processo ainda está tramitando. Não acabou o processo. Entendi. Os adversários dão como ele já tivesse extinto e eu já estou condenado irreversivelmente. Então, primeiro... Respondo o processo? Sim. Acabou? Não. É fase de recurso. Segundo, pior do que já está, a condição que eu respondo, ela não pode ficar. Porque na justiça você tem um benefício que você nunca pode piorar a situação do réu, caso tenha sido ele o autor do recurso. Então, o que eu quero dizer? Eu estou condenado em primeira instância na modalidade de culpa. A modalidade de culpa, em hipótese alguma... Repito, em hipótese alguma, caracteriza inelegibilidade. Se a condenação fosse na modalidade de dolo, o cara teve vontade de errar, o cara teve consciência e assumiu o risco de errar. Entendi. O cara quis lesar o patrimônio público. Aí ele tem como consequência a inelegibilidade. Entendi. Então, no meu caso... É bom explicar isso. Não, é bom. E eu agradeço a oportunidade para poder falar sobre isso. Então, aquelas pessoas que não gostam ou que já... querem que a disputa fique apenas entre os mesmos, estão espalhando a torta e a direita que eu estou inelegível. Repetindo, não estou inelegível. Há sim um processo em curso que não acabou e mesmo que ele acabe, o máximo que pode acontecer é a situação jurídica que eu já me encontro, que é a modalidade culposa. Por esse processo o senhor não fica fora da disputa? Não fico fora da disputa, nem por esse, nem por outro qualquer, entendeu? Porque na prefeitura, encerrei o mandato agora, minhas 4 contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, 3 delas já passaram pelo crivo político da Câmara Municipal, então já foram aprovadas praticamente 70% das contas, então eu não respondo a nenhum processo que me permita ficar inelegível. Só que essas pessoas que vivem da política, que têm medo de perder a boquinha,
insistem em propalar por aí essa falsa acusação. Tanto que eu fiz esse vídeo que eu mencionei. Sim. Eu tirei as certidões do Tribunal de Contas, do TSE e da Justiça Eleitoral no mesmo dia que eu fiz o vídeo. Até brinquei no vídeo que tá no meu Instagram, é Thiago Flores 33, é o meu Instagram. Faço o convite para vocês, está lá o vídeo. Eu até brinquei, ó, tá quentinho aqui a certidão. Se a eleição fosse hoje, tô apto a concorrer. Se a eleição for amanhã, também tô apto a concorrer. Porque esse processo que eu respondo não pode culminar com inelegibilidade por conta da modalidade de culpa e não dolo. Doutor, em Ariquemes, eu acredito que terá outros candidatos a deputado federal, né, o cargo de deputado federal. Sim. Região do Vale do Jamari terá outros candidatos. A gente sabe que tem por exemplo, o Moschini, que é um deputado federal que tem muito voto aqui na nossa região e merece, porque ele é um cara que coloca muito recurso também, né? Tem algumas coisas que eu acho eles omissos, mas nessa questão de trazer recurso, eles trazem. O Expedito Neto também é um cara bem atuante na nossa região. Mariana, mas enfim. Da região do Vale do Jamari, acredito que terá outros nomes novos também, assim como o do senhor. Mas, ali em Ariquemes, a gente que gosta de analisar um pouco a política, a gente sabe que você ajudou a Carla, né? Carla Redano, o Alex Redano, que hoje tem uma estrutura grande em Ariquemes, vamos dizer assim, né? Porque hoje ela é a atual prefeita. Sim. Eles têm esse compromisso de te ajudar para federal? Ou isso não foi acordado para você permitir que ela concorresse e você não? Não, tem um compromisso moral, né? Não é um compromisso escrito, não é um compromisso assinado em cartório, é um compromisso moral. Eu, quando deixei o mandato, eu poderia ter ficado inerte, numa posição de não apoio a nenhum dos 5 candidatos, eram 5 que concorreram ali em Ariquemes. Sim. Mas eu preferi apoiar a Carla porque eu via nela uma pessoa que daria continuidade aos trabalhos que estavam sendo realizados em Ariquemes. E é um compromisso moral. Entendi. Eu acredito que ela vai cumprir, mas fica tudo no âmbito da moralidade, né? Entendi. Então eu acredito que ela vai cumprir e que eu não teria dissabores quanto a isso. Até porque ela tem feito uma boa gestão. Lógico que há problemas, né? A Covid castigou muito o primeiro semestre, né? Deste ano de 2021 e agora a chuva vem com tudo, né? Mas eu sou muito temente e tenho esperança de que ela vai fazer um excelente mandato e quem sabe, né, contar com a nossa ajuda em Brasília. Eu estou à disposição para ajudar ela lá, aos prefeitos da região do Vale do Jamari. Então eu não tenho dúvida que ela vai retribuir esse apoio moral que a gente deu aí à candidatura dela. O senhor está em qual partido hoje? Hoje eu estou registrado, né? Estou filiado no Republicanos, né? Que é o número 10. E... Pretende concorrer nele, não? Olha, nós estamos conversando com vários partidos. Por quê? Porque houve uma alteração legislativa, né? Não há mais coligações. Então, cada partido vai ter que montar a sua nominata. E montar a nominata, para quem é da política, é uma coisa muito difícil, né? Muitos interesses você tem que aglutinar ali, contemporizar. E se eu conseguir a nominata dentro do Republicano, legal. Fico muito satisfeito, é um partido que me deu uma boa acolhida. Mas se eu perceber, né, se as condições para colocar a nossa candidatura em condição de chegada, ela tenha que passar necessariamente para migração para outro partido, eu já conversei com o Alex Redano sobre isso, né, que é o presidente atual do Republicanos, e não tem nenhum problema quanto a uma eventual mudança. Entendi. Mas por hora nós estamos fazendo esforços aí para fazer a nominata dentro do partido que eu sou filiado. Caso não dê, nós temos aí já o consentimento, a autorização de deixar o partido para migrar para uma nominata que nos dê condição de fazer uma campanha competitiva e de chegada. O seu colo eleitoral principal é Ariquemes, mas existem outros municípios e distritos, porque nós temos vários distritos aqui ao redor também, que já tem bastante eleitores. Vamos começar lá de Buritis. Como é que o senhor está em Buritis? Porque lá nós temos também alguns pretensos pré-candidatos a deputados estaduais, e federal não se fala muito.
Mas nós temos o Dr. Lucas, que é muito comentado, acredito que o Dr. Lucas dessa vez vem para deputado estadual, que ele já tem essa vontade há bastante tempo, mas devido a alguns diálogos ele foi ficando para depois, e agora acredito que ele vai vir ali, ele vai ser um dos principais nomes daquela região. Como é que tem esse alinhamento por ser delegado? O senhor tem um alinhamento com ele? O que o senhor pensa da questão Buritis para andar junto? O senhor vai ter que ter parceiro ali, né? Não, em Buritis eu tô fechado com o Lucas, nós temos muita afinidade, nós comungamos de muitos valores, né? Eu fui delegado de Buritis já, eu acabei saindo para o Lucas assumir depois, né? Então nós temos muitas coisas em comuns. Ele é meu amigo pessoal, conheço ele integralmente, a bondade dele, o bom caráter dele, e eu falo para você que ele é o próximo deputado estadual de Buritis, eu tenho certeza disso. Ele vai ganhar e depender das nossas... E ali nunca teve um deputado estadual. Nunca né? teve, ele vai ser, então vou até corrigir, ele vai ser o primeiro deputado estadual de Buritis, eu tenho muita fé nisso, e ele não vai decepcionar a população de lá, ele tem uma história lá dentro, uma pessoa íntegra, e conta sim com o nosso apoio, e até por conta dessa proximidade nossa, é que eu vejo que eu possa ter uma boa acolhida também em Buritis, né? Eu tenho alguns amigos da época que eu era delegado de polícia lá, foi 2006, eu fui delegado lá. E algumas pessoas que eram alunos meus da faculdade, como eu tenho aqui em Montenegro, muitos ex-alunos da faculdade de Direito, em Campo Novo, onde eu tive a visita hoje, eu estive com uma ex-aluna, né, que estudou lá conosco. Então, assim, eu estou muito otimista de ter uma boa aceitação, não só aqui na cidade de Ariquemes, né, que é o nosso principal reduto, né, onde eu fixei moradia e laços sanguíneos, inclusive, mas também em toda a região do Vale do Jamari, né? Eu fui delegado regional de Ariquemes por 2 vezes, e toda essa região que vem lá de Montenegro, passando por Alto Paraíso, Rio Crespo, indo até Machadinho, Jaru, Governador Jorge Teixeira, Campo Novo e Buritis, toda essa grande região pertencia aqui à delegacia regional de Ariquemes, né? Então nessa época, 2013, depois de 2014, eu tive bastante interações, né, com essas populações. E também o trabalho de Ariquemes enquanto prefeito foi um espelho, né, um reflexo que repercutiu bem, né? Muitas pessoas pôde acompanhar o seu trabalho, mesmo em outros municípios mais distantes, né? Isso, aquela questão dos livros, né? Aquela briga que eu travei com o Ministério Público à época, né? Saiu no Jornal Nacional, né? Isso. Foi, então aquilo lá politicamente fortaleceu bastante a gente, até porque é algo que eu acredito, né? Eu acho que nossas crianças têm que aprender português, matemática, história, geografia, né? Depois essas questões sexuais, só papai e mamãe, né? Tem que ensinar primeiro, né? Com certeza. Eu acho que isso. Então essa foi uma briga que a gente travou lá atrás e deu um bom conhecimento nosso no estado todo. Depois, com o Covid, Ariquemes foi uma cidade que sempre foi tida como um modelo, né? No tratamento, na recuperação, na criação de leitos de UTI. Então isso elevou bastante o nosso nome. E aquela condução também na questão fecha comércio, sabe? O comércio. Exato. É o que eu falei lá atrás. Não foi levado por um lado de politicagem. Foi uma coisa ouvindo a parte técnica, enfim. Foi... E consultando as pessoas. Nós fazíamos lá reuniões com pastores de igreja, com comerciantes, com polícia militar, né? A gente fazia enquetes, a gente se envolveu bastante, a gente quis ouvir a população. E aí a gente viu, peraí, se a justificativa para fechar o comércio é porque não tem leito de UTI, mas nós aqui em Ariquemes criamos com as nossas forças leito de UTI, aquela justificativa cai por terra. Nós precisamos olhar a economia, senão lá na frente nós vamos ter 2 problemas, né? Os problemas de saúde e os problemas de recessão. Então a gente comprou essa briga desde o começo, demos condições para que os pacientes, primeiro de Ariquemes e depois do Vale do Jamari, fossem todos tratados pela UTI de Ariquemes, para poder judicialmente buscar a abertura dos comércios. Então o comércio ficou do nosso lado, né, na oportunidade. Isso rendeu também bons dividendos políticos por conta dessa postura, né, de altivez, de defesa do comerciante, do empreendedor e do trabalhador também, né? Porque o cara que não trabalha, autônomo, ele vai viver de quê? Né? Verdade. Então a gente conseguiu. E Ariquemes teve outro problema, porque ali tava todo mundo contando que vinha a festa ali da exposição, né? Que a Expoar ia realizar o evento e de repente já não veio e não foi fácil, porque para quem não mora em Ariquemes não entende o que significa o evento, né? Ali da Expoar. Mas pra gente que trabalha com televisão já faz uma falta danada, né? Trabalhava, agora não tô lá mais. Mas então, e o comércio, muitos patrocinadores da gente falam, não, pra Expoar nós vamos
trazer novos estoques, nós vamos... Enfim, né? Não muda. A Ariquemes vive intensamente o mês ali de... Começa já abril, maio, e vai até o último dia de exposição. Que vem a festa da rainha, né? Que fala escolha da rainha, e tudo aquilo já começa a movimentar. E pra gente que trabalha com a comunicação, isso era muito bom, é um ganho a mais, Não, né? o pessoal, eu fico até com medo o quanto que o pessoal vai aproveitar quando voltar a Expoare, viu? Porque todo mundo fala isso. Já tá pensando no ano que vem. E as atrações é bruta. Então assim, vai ser a festa, viu? A festa. Doutor, eu tenho que te perguntar, porque eu participei muito durante o seu mandato ali também, na questão da CIA. Ali na CIA, doutor Farina, né? Que era o presidente. Na época era isso. Paco, isso. E ele é um cara que eu tinha prazer de parar pra ouvir ele. Ele é um cara educado, um cara que sabe conversar. Estudioso. Sim, muito. Já foi até diretor de televisão também. Enfim, um camarada, gente inteligente. E aí, ali tudo era muito discutido entre a CIA. Houve algumas conversas de que a CIA acabava querendo atrapalhar. Só que a gente sabe que não é bem assim, porque tem projetos que tem que ser discutido hoje pra acontecer daqui 3, 4 anos. É assim que funciona. Como é que tá o seu diálogo com esses empresários que se envolvem mesmo na questão do município ali de Ariquemes? Porque quando a gente fala município de Ariquemes, tem que entender, gente. Rio Crespo depende de Ariquemes, né? Bom Futuro Distrito depende de Ariquemes. Alto Paraíso depende de Ariquemes. Monte Negro depende de Ariquemes. Não é só Ariquemes. Ariquemes é a forma de falar, né? Não, a nossa relação sempre foi muito boa. Depois que acabou a eleição, em 2016, a gente procurou todo mundo para conversar. A gente fez uma independente gestão... de quem estava pro outro lado. Com certeza. O próprio Paco, ele era um dos coordenadores de campanha do antigo prefeito, Lorival. Ele chegou a falar para mim isso. E foi uma das pessoas que mais colaborou conosco, né, em termos de sugestões, de iniciativa, de levar o nome de Ariquemes para fora. Sim. Ariquemes, naquela época, teve aquelas churrascos de tambaqui. Na praça, que nós fomos parar lá na Esplanada, em Brasília. Então, assim, a CIA sempre foi parceira. E ele falava aquilo com brilho nos olhos, né? Depois tivemos Expo Vale, que foi outra iniciativa da Associação Comercial à época. A gente sempre andou com as pessoas que queriam bem de Ariquemes, independente de qual faixa etária, social ou de religião elas pertencessem. Entendi. Quer o bem de Ariquemes? Colhe conosco, vamos andar junto, vamos abraçar aqui, porque a gente quer a mesma coisa. No final das contas, a gente quer a mesma coisa, quer a melhoria da nossa cidade, para ter uma cidade melhor para as nossas crianças. Eu acho que é isso. Então, independente se a ajuda vinha do setor empresarial, ou do setor de serviço, ou do setor de base, como é a nossa agricultura aqui, né, que jamais podemos esquecer disso, né? O agronegócio em Rondônia é muito forte. Sim. Então, seja de onde vinham as forças, a gente sempre procurava ali estar junto com quem quisesse ajudar Ariquemes. É por isso que eu falo, ser um deputado estadual, federal, principalmente federal ou senador, precisa prestar atenção e querer discutir essas pautas importantes, porque precisa levar e apresentar. Eu sempre digo, às vezes tem 5, 6 deputados que não tá nem querendo te ouvir, mas se você conseguir ter um diálogo com eles, vão falar, poxa, cara, sabe que a ideia dele é importante? Pra região dele é importante. Mas o cara só tem um voto, mas se ele conseguir dialogar com os colegas, ele conseguirá ali 10, 15, 20... convencimento, né? O convencimento. Eu acho que ninguém melhor daquele que mora naquela realidade para saber os problemas que ele passa. E a nossa região é muito rica, né? E às vezes o problema que a Ariquemes passa não é o problema que Guajará tem. Então por isso nós precisamos ter essa diversidade. São também, situações né? diferentes. Situações diferentes. E, embora Guajará eu tive por último tempo lá, tá bem tá judiado. A sensação é de abandono, né? Lá abandono, tá feio. A situação tá bem... É porque lá a prefeita ganhou, mas quem governa é o marido, pois não pode, tem uma estabilidade. Distância. E onde tem estabilidade política, o caos prospera, né? O caos prospera. Se a gente não tiver todo mundo convergindo esforços no mesmo sentido, a tendência é a cidade empacar. E o que você demorou, sei lá, 5, 6 anos para conseguir, em termos de município, para perder é 3, 4 meses. Você consegue, dentro de 3, 4 meses, afundar qualquer gestão municipal. Porque o problema vem na ordem de contabilidade, depois já passa pelo pagamento de fornecedores, daqui a pouco o servidor não fica sem receber, e aí o serviço não é prestado, o serviço público não é prestado com qualidade, aí vira uma bola de neve. Então com 3, 4 meses você quebra uma prefeitura. Doutor, eu preciso perguntar pro senhor, o senhor falava muito daquela rodoviária. Sim. E aí chegou a anunciar que ela ia dar ordem de serviço e tudo mais, que o pessoal não vê um balde de água fria. O que aconteceu? Olha, começou assim, em 2016, na campanha, o governador Confuso, né, era da minha base, né, porque ele era do MDB, do né? MDB.
E ele falou: Thiago, pode prometer a rodoviária que nós temos recurso já para passar para vocês. Eu falei: Confúcio, prometer a rodoviária? Pode prometer que nós vamos fazer. Na campanha já prometi a rodoviária. Sim. Primeiro ano de gestão, 2017, ficou um ano inteirinho no DR, porque os engenheiros são todos lá do DR. Ficou um ano, vai projeto, vem projeto, vai projeto, volta projeto, falta isso, essa medição, aquilo, aquele... Eu sim imagino. Quando ficou pronto o projeto, os valores que inicialmente seriam repassados para a gente, que era por volta de 6 a 8 milhões, chegou a cifras de 14 milhões. Mas o projeto era lindo, parecia uma Dubai. Entendi. Mais 14 milhões, o governador falou: olha, não tem jeito, me desculpa, não tem jeito. Então o governador Confúcio prometeu. Depois, ao final de um ano, quando atualizaram os valores, ele falou: Thiago, ficou pronto, tá aqui o projeto, mas esses valores eu não tenho. Aí o que eu fiz? Governador, é o seguinte, eu assumi um compromisso lá. Então me ajuda, se não dá para fazer essa rodoviária aqui de Dubai, vamos fazer uma outra? Uma mais simples? Uma mais simples. Aí nós, de Ariquemes, fizemos o projeto. E ficou orçada em 5 ou 6 milhões de reais. Uma coisa assim, 5 ou 6. Fiz novamente a promessa para a população de Ariquemes. Olha, aquela primeira não saiu, mas vai sair uma outra. 5 a 6 milhões. O governador Confúcio, nas vésperas de deixar o cargo de governador para vir candidato a Senador, ele fez uma reunião com vários prefeitos em que ele quis fazer uma solenidade de repasses que ele faria para os municípios. Vários municípios foram chamados. Conquistar alguns prefeitos, na verdade. Mas eram coisas que já estavam pactuadas. Ali seria apenas uma solenidade de entrega, alguma coisa assim. Sim, mas já estava tudo previsto, já em orçamento, tudo certinho. E aí eu fui chamado em Ariquemes. Ariquemes receberia 6 milhões para fazer a rodoviária. Fui lá, assinei o convênio com o Confúcio, assinei. Fiz a postagem. Saiu a rodoviária, saiu a rodoviária. O que acontece? O Tribunal de Contas do Estado mandou, um mês depois, recolher todos esses convênios que o governador Confúcio havia assinado àquela época, porque eles fariam, não sei se uma auditoria, ou poderia se pensar que era ali uma campanha antecipada, alguma coisa assim. Resultado: meu Deus, todos aqueles convênios que foram assinados, inclusive o da rodoviária, foram anulados pelo Tribunal de Contas. Aí eu me vi sem nada de novo. Aí o que eu fiz? Não desisti, não. Cheguei lá em Ariquemes e falei: olha, não deu certo a rodoviária vir pelo governo do estado, mas nós não vamos desistir. Vamos tentar uma parceria público-privada para saber se algum interessado tem a vontade de assumir a rodoviária daqui para diante. Ele começa a assumir toda a responsabilidade, mas também vai ter os dividendos, né? Vai ter os lucros que a rodoviária dá. Entendi. Fizemos o primeiro PPP, edital, tal, nenhum interessado, nenhum. Fizemos um segundo chamado. Então veja, é a quarta tentativa que fiz da rodoviária. Então não é que eu não fiz nada, prometi não fiz nada. Não, eu estou mostrando, é a quarta tentativa. Fizemos um segundo processo de chamamento, parceria público-privada. Apareceu um interessado, apresentou o projeto. Na hora de apresentar o projeto, há toda uma comissão que é instituída para analisar a viabilidade econômica daquele projeto e constatou-se que aquilo ali não ia dar em nada. Então nós cancelamos pela segunda vez o chamamento público. Então nós tivemos 2 oportunidades de vir à rodoviária pela ação do governo do estado, não deu certo. Depois 2 editais de parcerias públicos-privadas, não deram certo. E por último, eu ainda tentei uma associação que é formada por pessoas que trabalham na própria rodoviária, tem ali suas lanchonetes, os restaurantes. Eu tentei fazer com eles um termo de que eles pudessem tocar a rodoviária. O problema é que para tocar eles teriam que fazer algumas reformas, principalmente algumas exigências que os bombeiros faziam, que eles não tinham condições na época de fazer. Exatamente, extintor, saída de emergência, eles não tinham condição deles próprios fazerem. E aí fracassou então a 5ª tentativa de a gente mexer na rodoviária. No último dia de mandato, no último dia 31 de dezembro, o Léo Moraes
apareceu com o Lucas Folador, com a notícia de que eles haviam, juntamente com o pessoal da prefeitura, o Marcelo, finado Marcelo, que trabalhava comigo lá e ele era responsável pelos projetos para se buscar recursos em Brasília, ele conseguiu, Léo Moraes e Lucas Folador, o repasse de acho que 5 milhões para fazer uma rodoviária. Então, no último dia do mandato, a gente conseguiu lá engrenar a rodoviária. Então, ela não foi entregue no nosso mandato, mas o pontapé dela, que hoje está em trâmite até hoje com a prefeita Carla, começou com a nossa gestão. Não por obra do prefeito, Entendi. mas pela ação do vice-prefeito à época, o Lucas Folador, juntamente com o deputado Léo Moraes. Entendi. Mas perceba, foram 6. Não foi falta de vontade. Não foi falta de vontade. E eu consegui participar. Isso, a sociedade como um todo, né? Tudo que acontecia, a gente através das redes sociais explicava, ó, não deu certo aqui, vamos tentar outra coisa, ó, não deu certo aqui de novo, vamos tentar mais uma. Então a população, por mais que ao final das contas soubessem que não saiu a rodoviária, mas elas souberam também que não faltou tentativa, não faltou esforço, não faltou Empenho, trabalho, né? não faltou empenho por parte da gestão. E aquela rodoviária de Ariquemes ali, quando se sair agora, vai ser ali ao lado mesmo, né? Vai ser ao lado ali. O projeto ele tá teorizado, né, para aceitar futuras construções. Entendi. Então vai se ocupar aquele espaço lateral, mas com projeção futura de poder fazer, à medida que virem novos recursos, né, fazer novas obras. Eu tô confiante, vai sair, é uma demanda necessária, e Ariquemes merece um cartão postal melhor, né, do que o que atualmente. A reforma do hospital foi feita ali na sua gestão, né? Gestão, depois de 40 aquilo ali era anos. feio demais, né? Nossa. Meu Deus, eu chegava em Ariquemes e falava, meu Deus, mas isso aqui, né? No meio ali da cidade, ali no centro. Muito feio, a gente conseguiu com bastante esforço, junto ao senador Cassol, né? Que eu falo, né? O político ele tem que dialogar com todo mundo. Todo mundo. Né? Mesmo sendo de outro partido, né? O Cassol, à época, não ia a Ariquemes por conta do Confúcio. Eles tinham essa rixazinha aí, né? Mas quando nós ganhamos a eleição, eu fui até a casa do Cassol pedir ajuda, ele era senador da República, e eu sabia que não ia negar uma ajuda que é para a cidade, né? Independente de quem era o prefeito à época, de quem era o... E aí o Cassol empenhou 3 milhões de reais, nós conseguimos fazer uma profunda reforma no hospital, do teto, né? Do teto ao chão, né? E mais do que isso, a gente conseguiu colocar muito equipamento dentro lá, novo. Eu lembro disso. A parede de tomografia, que até agora eu não sei o que aconteceu, que não instalaram, né? Algum problema deve ter dado, mas nós compramos o aparelho, a Ariquemes nunca teve, nós compramos tomógrafo, compramos mamógrafo digital, raio-x panorâmico para face, nós equipamos. Então, além da estrutura do hospital em si, parede, vidro, nós mobiliamos ele inteiro. Esses equipamentos e a reforma é tudo de um valor só? Não, separado. Separado. Muita gente ajudou, né? Nós fomos atrás de vários deputados estaduais, da cidade, fora da cidade. Nós tivemos a ajuda de deputados federais para a compra desses equipamentos, né? O Acir Gurgs ajudou também com a aquisição do mamógrafo, do tomógrafo também. Todo mundo contribui um pouquinho, basta pedir, né? O prefeito tem que ir atrás, os vereadores têm que ir atrás. Convencer de que há necessidade. Que há necessidade. E Ariquemes funciona ali como um grande filtro, né? Sim. As pessoas aqui da região se socorrem primeiro em Ariquemes. Aí não conseguindo Ariquemes, aí que eles vão para Porto Velho. E isso é muito bom para Porto Velho, né? Diminui o fluxo para lá, né? Então por isso que o governo do estado tem que olhar bem com carinho, né, para essas regionais, né, desde ali de Vilhena, depois Cacoal, Ji-Paraná e Ariquemes, e agora Guajará-Mirim, né, que foi retomada para essa obra que eu vi esses dias. É importante porque você descentraliza o atendimento de saúde e você dá mais dignidade para o paciente, né, porque esse transporte de ambulância não é coisa de Deus, não. Ainda mais nessas estradas que nós estamos tendo aí. Então é importante o governo federal e o governo estadual ter esses olhos para descentralizar a saúde, né, no atendimento. Doutor, nós temos que encerrar, que nós já está bem extenso. A gente poderia falar da feira também, né, que também foi feita uma reforma muito boa ali. Mais de R$1 milhão no teto. A temperatura hoje, para quem trabalha lá dentro, é outra. Eu acompanhei ali também. Antigamente era um calor danado, agora tudo certinho. Tá bem legal a feira. Um abraço a todos os feirantes. A estrutura num todo ali ficou melhor, né? Banheiros, enfim, tudo. Ficou bem melhor. Bom. Agradecer ao senhor por ter dado essa passadinha
paradinha aqui para falar com a gente, visitando todo o estado e né, tirou esse tempinho para falar com a gente aqui no Sintonia de Rondônia, que pessoas de todos os lugares assistem também, não é só Montenegro, e a gente fica muito contente e desejar boa sorte nessa empreitada. E nós precisamos de pessoas, repito, pessoas que tenham coragem de levar os assuntos, mesmo os polêmicos, para ser discutidos. Se há, né, possibilidade de trazer melhoria para a população, independente de ser um projeto que vai causar repercussão, também, às vezes a pessoa fala que de imediato tem coisas que é negativo, né? Ah, mas o camarada foi mexer nisso agora, não sei para quê, mas são assuntos que precisam ser debatidos, então tem que ter pessoas que têm coragem de levar os projetos, as ideias para apresentar e pelo menos ter essa consideração de tirar um tempinho para tentar convencer os outros parlamentares também, para pensar naquilo, porque é importante, talvez não para a região dele, mas para outra região é importante, né? Por isso que há tantos deputados para representar diversas regiões. Eu concordo contigo e eu sempre tive uma fala que na vida pública que a gente optou em ter, nós não podemos nos furtar de responder sobre qualquer assunto. Nós não podemos, nós temos a obrigação de ser o mais transparente possível. Por isso que não tive dificuldade nenhuma e até agradeço a oportunidade de poder falar sobre essa eventual inelegibilidade que os opositores insistem em dizer que eu estaria inelegível. Como falei de outros assuntos aqui que não me envergonham, muito pelo contrário. Tudo que eu passei na vida me fez crescer enquanto homem, enquanto profissional e me senti preparado para representar o Vale do Jamari lá em Brasília. Eu me sinto preparado para isso, muito preparado. Então eu tenho uma conduta ilibada, eu tenho um passado limpo, eu sou ficha limpa e tenho vontade de continuar contribuindo com a nossa população. Então eu agradeço a você pela oportunidade, ao programa Sintonia. E uma honra estar aqui, já desejando a todos vocês aí da internet, né, uma feliz virada de ano, que 2022 tragam aí muitas realizações dos seus sonhos pessoais, profissionais, mas acima de tudo, né, a nossa saúde, né, que nós restabelecemos, né, que nós restabeleçamos dessa pandemia e que nós tenhamos ao nosso lado a companhia dos nossos entes e amigos familiares. Mas antes da campanha ele vai passar por aqui ainda. Ah, sim, com certeza. Ele bater mais papo. Gente, por hoje é só. Nosso muito obrigado. Recebendo aqui o Tiago Flores, ex-prefeito de Ariquemes, delegado de polícia, agora diretor, né, de polícia do interior. Grato pela audiência de cada um de vocês. A gente volta com a próxima entrevista. A próxima entrevista nossa que está agendada é com o Tobias, o secretário de obras aqui do município de Montenegro. E a gente volta na próxima com o Tobias. Até lá. Valeu.